Diante de uma thumb como essa, provavelmente surja dois grandes questionamentos. Primeiro, como é possível alguém ficar tanto tempo assim, sem assistir pornografia e sem ter contato com a masturbação? E a segunda pergunta seria, como é a vida de alguém que não assiste pornografia e não se masturba? Afinal, em tudo hoje tem pornografia e o acesso está aberto para qualquer pessoa de qualquer faixa etária de idade, enfim. Hoje completam então 1.827 dias sem assistir pornografia. Isso basicamente são 5 anos e 1 dia. Ou seja, ontem então completou exatos 5 anos que eu não assisto pornografia e que eu também não tenho contato com a masturbação. Eu basicamente decidi parar de assistir pornografia no ano de 2020, o ano em que o mundo estava um caos, onde nós sofremos um grande reset na humanidade e fazia tempo que isso não acontecia. E eu simplesmente tomei essa decisão. Eu percebi que a minha energia estava sendo drenada, porque obviamente ninguém podia sair de casa, então todo mundo ficava trancado. E quando você se tranca e se isola, é provável que você desenvolva algumas vontades não normais, principalmente relacionado com a área sexual. E aí eu tomei a decisão, porque eu conheci um movimento que se chamava, ou melhor ainda, se chama NoFap, que é onde você fica sem assistir pornografia e sem se masturbar. Esse movimento era chamado de NoFap September, onde as pessoas ficavam no prazo de setembro inteiro, 30 dias, sem assistir pornografia. Então eu comecei no dia 26 de agosto, estava praticamente chegando no NoFap September e eu simplesmente tomei a decisão de que eu iria praticar. Porque segundo esse movimento, a partir do momento que você não assistisse pornografia mais e não drenasse a sua energia, esse conceito dizia que você ia passar a ter muito mais energia, muito mais foco, muito mais vitalidade e você simplesmente se tornaria, na sua melhor versão, se tornaria uma nova pessoa. Eu simplesmente não tinha muita escolha. Então eu decidi começar a praticar NoFap. E de lá para cá, então, eu tenho ensinado vocês, eu tenho compartilhado isso bem lá no comecinho, no Facebook, depois no nosso Instagram, e por último agora, fazem 6 meses, eu tenho ensinado isso aqui no canal do YouTube. E esses dois questionamentos que provavelmente você faria, então, primeiro, como é possível alguém ficar tanto tempo assim? Primeira coisa que eu diria para vocês, isso só é possível através de uma mudança de mentalidade, tá? Não existe outra forma de você se abster da pornografia e da masturbação se primeiro não ocorrer uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade primeiro é você entender quem é a indústria pornográfica, é você entender o que é a sua energia vital e a sua energia sexual, qual é o poder do teu sêmen, qual força ele carrega e qual é o propósito que você quer seguir, o porquê que você quer parar, qual é o motivo que está te levando a fazer isso. Então, através desses questionamentos, você consegue uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade vai fazer com que você mude os seus comportamentos. A segunda pergunta que provavelmente você faria é: como vive uma pessoa, então, que não tem contato com nenhum conteúdo adulto? E eu diria para vocês, eu vou descer porque lá em cima tem gente cortando grama, então tá um barulho muito alto e vai acabar atrapalhando o vídeo. Então, como vive uma pessoa que está há 5 anos sem assistir pornografia e sem se masturbar, há exatos 1.827 dias. Primeira questão é que você vai ter que lidar com o seu excesso de energia. E quando eu falo para vocês, excesso de energia é literalmente uma energia fora do comum. Porque dentro de você existe uma energia chamada energia sexual, que é a sua energia vital. E essa energia, ela é responsável pela energia da vida, por você ter tônus vital, ter vitalidade, ter longevidade, ter força física, ter raciocínio, tudo isso está atrelado dentro da sua energia vital. E a partir do momento que você não drena essa energia através da pornografia e da masturbação, essa energia simplesmente começa a sobrar. Ela literalmente vai fazer com que você vire uma bomba atômica. Você vai acordar muito mais disposto, com muito mais energia. Os primeiros dias eu confesso que é até assustador, porque parece que você sai de uma hipnose, você sai de um universo cansado, sem energia, sem foco, sem perspectiva, e simplesmente você começa a ter muita, mas muita energia.
ao ponto de você não saber muito bem como lidar com ela. Então, uma das primeiras questões que eu tenho que viver hoje, após 5 anos praticando NoFap, é ter que lidar com esse excesso de energia. Isso dentro do movimento NoFap a gente chama de transmutação da energia sexual, que é onde você vai pegar essa energia e você vai começar a canalizar ela, utilizar ela para áreas produtivas da sua vida. Se antes você vivia procrastinada, trancada dentro da sua casa, não fazia nada, acordava tarde, agora essa energia ela vai basicamente que te empurrar para você fazer alguma coisa. Então, meio que é automático você começar a transmutar essa energia. Você vai ter mais vontade de ler, sua memória vai ficar muito mais afiada, você vai ter muito mais vontade de socializar, fazer o que eu estou fazendo aqui. Hoje até que o dia está meio devagar, mas dependendo do dia, cheio de carro, movimento de pessoas, e você simplesmente perde a vergonha de falar em público, perde a vergonha de estar no meio das pessoas. Então é uma energia que começa a sobrar, você vai querer correr, você vai querer praticar musculação, você vai querer fazer algum tipo de atividade, alguma luta, porque essa energia sobra. Então, como é a vida de alguém que não assiste pornografia? Primeira coisa, você tem que aprender a viver com um novo nível de energia. Eu posso dizer para você, 47% da sua energia vital, da sua energia mesmo, da sua predisposição, ela é drenada, 47% quando você assiste pornografia e se masturba. Então imagina comigo, já por natureza, por questões de hábitos, alimentação, qualidade do sono e tudo mais, a maioria das pessoas já vivem abaixo. Vamos supor que você viva nos 50%. Por natureza, tá? Isso só por alimentação, qualidade do sono, e ainda assim você assiste pornografia e se masturba, ou seja, drena 47%, sobra apenas 3% de energia para você viver. E talvez é por isso que você está vivendo essa vida assim, cansado, sem perspectiva, você acorda, você está sem energia, você tem medo de estar em público, você tem medo de socializar, medo de estar perto das pessoas. Por quê? Porque a sua energia está automaticamente baixa, tá? Se você assiste pornografia e se masturba, isso é automático. A sua energia ela está baixa. Então você parou de assistir, vai vir uma energia vital de novo para você, que é a energia da vida. E aí simplesmente você vai ter que aprender a lidar com esse excesso de energia. Segunda questão, você vai ter que se contentar em ser uma pessoa corajosa. Sabe o que é você sair de uma pessoa tímida, medrosa, receosa, e você simplesmente se torna uma pessoa autoconfiante, magnética, com tônus vital, ao ponto das pessoas sentirem muitas vezes intimidadas de estarem perto de você e muitas vezes sentirem inveja de você simplesmente por natureza, porque você é agora uma pessoa que está vibrando em altas frequências, você é uma pessoa que chama atenção, você é uma pessoa que tem postura, você é uma pessoa que tem uma boa aparência, você é uma pessoa que tem uma boa fala, uma boa dicção. Então isso faz com que as pessoas muitas vezes sintam inveja de você e às vezes sintam medo, não se sintam tão bem perto de você porque elas se sentem basicamente numa competição, tá? Então você vai ter que aprender a lidar com o excesso de coragem. Você se torna literalmente uma pessoa corajosa e autoconfiante. Nada mais é impossível para você, você sempre dá um jeito. Porque agora você tem energia para pensar, você tem energia para criar, você tem energia para transmutar e transformar. Então isso é magnífico. Outra coisa que você vai ter que aprender a lidar dentro da prática do NoFap, a partir do momento que você fica muito tempo sem assistir pornografia, é você ter que lidar com a quantidade normal de dopamina, que seria basicamente o quê? Você receber a dopamina, que é o hormônio ou neurotransmissor da recompensa, mas você só recebe ela quando você literalmente se esforça. Porque a pornografia e a masturbação, ela dá muita dopamina para você, só que uma dopamina barata. É uma dopamina onde você está com o celular na tua mão, deitado na tua cama e você recebe uma recompensa sem fazer esforço nenhum. E a partir do momento que você decide parar, você só vai obter essa dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, quando você literalmente fizer algum esforço. Que é praticamente isso, uma caminhada, ou uma leitura, ou uma corrida, ou uma luta, ou um outro tipo de transmutação, você vai sim receber a dopamina, só que agora tendo esforço. Então o que acontece? Você vai acordar cedo e você automaticamente vai querer fazer alguma coisa, porque senão a dopamina não vem. Porque você não vai dar essa dopamina através da pornografia e da masturbação. Então você vai ter que lidar com a vida normal e com os níveis normais de dopamina. Porém, é algo glorioso, por quê? Porque você literalmente vai querer se esforçar para obter essa dopamina. E aí você literalmente vira um homem primitivo, natural.
da forma que Deus de fato criou você para ser. Obter recompensa mediante o esforço que você fizer. Obter recompensa mediante a sua busca contínua pelo crescimento, pelo aprimoramento pessoal, pelo crescimento, desenvolvimento pessoal. Então você vai ter que aprender a lidar com essa dopamina normal. E é algo glorioso, porque senão dificilmente você estaria aqui, numa caminhada como essa, suando, interagindo com pessoas, se socializando, vivendo de fato a vida, se você estivesse assistindo pornografia e masturbação, sem chance alguma. Outra coisa que vai acontecer com você é, você vai ter que lidar com a loucura que é você agora observar e ver 98% das pessoas viciado em pornografia e masturbação. Agora você começa a fazer parte dos 2%, apenas 2% a nível mundial não tem contato com a pornografia e não se masturbam. 98% são pessoas viciadas. Então você agora começa a entrar no time dos 2%, um grupo seleto de pessoas que literalmente não drenam a sua energia com a pornografia e com a masturbação. E aí vira uma loucura. Por quê? Porque você literalmente vai se destacar. Primeiro a nível cognitivo, você se torna uma pessoa muito mais inteligente, seu raciocínio fica muito mais rápido, a forma que você monta as ideias, as informações fica interessante e as pessoas simplesmente assustam com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanto magnetismo, porque você começa de fato a refletir a imagem e semelhança do Criador. Você literalmente assume aquela identidade de Gênesis, imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1, 26, imagem e semelhança. Gênesis 1, 27, 28 e 29 vai falar que você nasceu para governar, dominar e administrar sobre todas as coisas, sobre todo ser que respira, rasteja, sobre todas as coisas aqui na Terra. E aí você literalmente passa a fazer parte dos 2%. E você começa a olhar e ver que os 98% parecem zumbis caminhando pela Terra. Literalmente zumbis. Pessoas extremamente cansadas, estressadas, medrosas, doentes, ansiosas, depressivas, e você simplesmente olha e fala assim, como a vida de fato é bela, como a vida de fato é bela, como é bom ter energia, como é bom ter saúde, e você literalmente parece um lunático, um cara louco no meio dessas pessoas. Mas por quê? Porque você passa a fazer parte dos 2%, da minoria, da elite, daqueles que de fato decidiram buscar o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. E é interessante, inclusive se você está assistindo aí, você faz parte dessa minoria, já deixa aí embaixo, comenta, 2%, e eu vou saber que de fato você faz parte desses 2%. Inclusive eu mudei até o nome do nosso canal aqui no YouTube, provavelmente você já percebeu, A Vida 2%. E é o que eu quero relatar para vocês, como de fato é a vida desses 2%, dessas pessoas que de fato decidiram fugir e vencer a pornografia e a masturbação. E a vida ela é muito mais poderosa, muito mais magnética e com muito mais significado. Então deixa aí embaixo 2% e eu vou saber que você também faz parte desse time, de um grupo seleto de pessoas que não se contaminam mais com a pornografia nem com a masturbação. E a quinta coisa que você vai ter que lidar ao parar de assistir pornografia e ao parar de se masturbar é viver uma vida sem ansiedade e sem depressão. Zero ansiedade e zero depressão. Crispim, você está exagerando. Não, zero ansiedade e zero depressão. Por quê? Porque você vai estar retendo a sua maior energia, que é a energia da vida. Ansiedade, depressão, ausência, queda na sua vitalidade. Quando você começa a reter essa energia, o teu sêmen, que não é desperdiçado, ele é reabsorvido e ele vai gerar para você vitalidade, isso através dos minerais, vitaminas, hormônios, células, DNA, que vai ser reabsorvido de novo, que está todo nesse composto, nesse sêmen que é para criar uma nova vida. Então, você não vai ter mais ansiedade nem depressão. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa destemida, corajosa, e a vida passa a ter um significado maior para você, e você literalmente passa a ter vontade de viver. Então, essas 5 coisas que eu falei para vocês. Primeiro, lidar com um alto nível de energia. Segundo, se tornar muito mais corajoso. Terceiro, você ter que lidar com os 98% totalmente lunático, desapercebido e tudo mais, e você nunca mais ter ansiedade nem depressão. Esses são os milagrosos benefícios que esses 5 anos praticando NoFap me trouxeram. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é que eu me arrependo de não ter começado antes. Mas você tem esse privilégio de você poder iniciar o quanto antes essa gloriosa prática. E você obviamente já vai começar a entrar em contato com todos esses benefícios
que eu acabei de citar para vocês. Sem contar também que você literalmente vai passar a viver uma nova vida. E é basicamente você viver em novidade de vida. Inclusive para você que está começando a praticar NoFap agora e tem muita dificuldade, Crispim, eu não sei muito bem como que funciona ainda, eu tenho dificuldade com transmutação, como que eu faço para ganhar dinheiro com a energia do NoFap, como que eu faço para me conectar com Deus? Tem algum checklist para eu seguir no dia a dia, um passo a passo para eu conseguir avançar mais rápido e de uma forma muito mais poderosa? Tudo isso que eu citei para vocês, eu tenho um e-book lançado para cada tema desse. Até mesmo como, Crispim, como que eu tenho que lidar contra o meu maior adversário, que é a pornografia? Eu também criei e-books. Eu tenho um e-book dizendo sobre quem retém enriquece, ou seja, quando você começa a reter o seu sêmen, como que você transmuta para fazer dinheiro com isso. Eu tenho um e-book chamado Mais Esperto do que a Pornografia, que é como você vencer de fato a indústria pornográfica, onde eu tive um diálogo com a pornografia, que ela é uma energia, ela é uma frequência, onde passei milhares de estratégias para vocês vencerem. Tenho também e-books como, por exemplo, Checklist de 90 Dias, que são e-books que é um e-book onde você praticamente vai ter um checklist por dia, com insights, com frases, com atividades que você tem que fazer do 0 aos 90 dias. Cada dia você abre um e é tudo bem desenhadinho, bonito, não é muita coisa para você ler, é literalmente insights e tópicos para você ir mudando essa mentalidade que eu falei lá do início. Tenho e-books também se tratando para você que é cristão, 10 ferramentas para você vencer a pornografia e se reconectar com Cristo. Tenho milhares de e-books. E tudo baratinho, eu literalmente coloco o preço barato para que vocês consigam acessar e consigam de fato ter a transformação. Eu vou deixar fixado aí nos comentários. Então, completei 5 anos praticando NoFap e para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa gigante transformação que eu tive. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba, esse universo existe e ele traz milhares de benefícios para você. Se você chegou até o final desse vídeo, então comenta 2% e eu vou saber que você faz parte dessa elite, dessa minoria que de fato está tendo a sua vida transformada pela prática do NoFap. Senhores, eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio. E lembre-se, quanto antes você começar a praticar NoFap, mais rápido virá a transformação e virá de fato uma nova vida gloriosa, cheia de energia, vitalidade, raciocínio, intelecto, tudo isso e muito mais. Beleza? Eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio.